Olá, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso. E vamos ver agora qual é o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 10, objeto de conhecimento, crenças, filosofias de vida e esfera pública. O detalhamento, papel político e ideológico das religiões. Então agora, aluno, você se prepara, se concentra nessa atividade para fazer suas anotações, para tirar suas dúvidas e vamos em frente porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Hoje nós vamos ver bem de perto, o papel, a missão concreta das religiões, não só de uma, mas de várias religiões, na vida pública, na esfera pública das sociedades, e na vida dos seus fiéis. Aqui do lado nós temos 4 quadros, que mostram aí religiosos de diferentes tradições religiosas atuando nas mais diferentes atividades que necessariamente não é o culto religioso, não são práticas religiosas, mas são práticas humanitárias, cuidando de idosos, doentes, dando aula, fazendo leituras para pessoas que talvez não saibam ler ou que buscam um pouco de cultura. Isso é muito importante. A religião ela não tem só uma finalidade transcendente, ela não tem só uma finalidade espiritual, mas nesse mundo imanente, nesse mundo real, concreto, sensível, a religião também é desafiada a ir além de seus muros, de seus limites, e ir ao encontro das pessoas, principalmente daquelas que estão sofrendo mais. Vamos lá. A religião ela tem uma contribuição para a sociedade. Se por um lado a religião ela pode ser manipulada para servir a interesses particulares ou políticos, se tornando até mesmo motivadora de guerras, por outro, a religião deixou importantes contribuições para a sociedade humana. Olha aí que interessante. Se por um lado a religião se torna um instrumento político, econômico, para favorecer grupos sociais, por outro, a religião também, ela não só deixou, mas ela continua apresentando, continua dando importantes contribuições para a sociedade humana. Uma das principais características da religião é a promoção da dignidade humana, da assistência humana, de atender ali as necessidades das pessoas. Toda religião orienta e incentiva seus adeptos à prática da caridade, ou seja, ajudar as pessoas mais pobres, mais necessitadas, a ajudar esses pobres e a ser ali uma presença que alivia as dores das pessoas, alivia o sofrimento das pessoas. Por isso que, se não todos, mas a grande maioria dos grupos religiosos possuem atividades humanitárias. Desde coisas mais simples, como dar comida aos pobres, como a manter verdadeiras obras sociais gigantescas em alguns lugares para atender as populações mais carentes. Cada religião irá trabalhar a prática da caridade de uma forma, de acordo com suas condições e com o meio em que sua comunidade se encontra. Cada religião vai ter uma maneira de trabalhar, de praticar essa caridade. Não há um consenso, não há, todas elas não agem de forma igual. Até porque suas comunidades religiosas estão inseridas em contextos diferentes, contextos sociais, geográficos diferentes. Nem todas estão em locais parecidos. A partir daí, diferentes grupos religiosos prestam sua contribuição à sociedade na qual estão inseridos. E dessas contribuições, nascem as ONGs, os movimentos religiosos de cunho social,
as pastorais sociais, as fundações beneficentes, né? Toda forma, né, de trabalho, de atividades, de instituições que cuidam dos mais pobres, né? E nós poderíamos elencar aqui hospitais, asilos, creches, escolas, universidades, né, para atender as pessoas mais carentes, né? Então, abre aí todo um leque de atividades, né, muito importante para a sociedade, mas, sobretudo, para aquela parcela da sociedade mais pobre e mais carente. Não poucas vezes, essas atividades religiosas atuam ali onde o Estado não chega ou não consegue alcançar. Olha só, não são poucas vezes que o poder público não consegue atender uma necessidade da população ou de uma parcela da população. A religião vê aquilo, o líder religioso percebe aquilo e começa a trabalhar em prol de resolver, de solucionar o problema, aquele problema específico daquela comunidade. Por isso, é comum ver em muitas localidades o que eu havia falado antes, não é? Escolas, creches, centros de saúde, orfanatos, casas de repouso para idosos, projetos sociais, né? Como tudo isso administrado por pessoas ligadas a alguma religião. Então a religião ela realmente se empenha nessa ação, que muitas vezes nós nem sabemos, nem temos conhecimento. Seria interessante que nós, nas nossas religiões, nas nossas comunidades religiosas, pudéssemos buscar saber ali aonde a nossa religião atua na sociedade, no serviço aos mais pobres, né? Para poder também nós, quem sabe, dar a nossa parcela de contribuição. Ok? Então é importante a gente entender isso nessa parte da nossa aula. A religião ela não tem uma função só espiritual, só ritual. Ela também tem uma função social, uma função humanitária dentro da sociedade, dentro aí do meio social, humano, aonde as comunidades religiosas estão presentes. Isso é muito importante a gente ter essa consciência, né? Porque a religião ela é uma realidade espiritual, transcendente, mas ela também é uma realidade imanente, concreta, né? Visível, sensível. Um outro ponto que nós vamos refletir nessa nossa aula são os valores pessoais e coletivos. Olha que interessante, né? As pessoas em si, individualmente, mas também dentro dos grupos sociais onde elas estão inseridas, ela tem os seus valores. Por exemplo, para a prática da caridade é um valor muito valorizado em todas as tradições religiosas. Vamos aprofundar agora esse tema? Outra questão religiosa, vamos voltar para aquela cartela. Aí, olha, tá, porque para introduzir o tema. Outra questão religiosa muito importante na sociedade e que está conectada às práticas sociais e humanitárias da religião é a promoção dos valores humanos. Olha, aí chega a estar até destacado para chamar a nossa atenção, né? A religião, ela promove os valores humanos para que as pessoas sejam ainda mais solidárias, mais caridosas, mais gentis, mais educadas, mais comprometidas com a melhoria da vida da sociedade. Então, quando se fala de valores humanos, na verdade, quando a religião promove esses valores humanos, é na tentativa de que nós possamos evoluir como seres humanos e possamos nos comprometer mais com a melhoria de vida nossa, da nossa família e da sociedade na qual nós estamos inseridos. Olha como é importante, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre esses valores? Os valores direcionam a conduta e a decisão de uma pessoa religiosa. Esta pessoa não vive só, isolada, mas dentro ou fora da comunidade de fé, seja ela, ou seja,
ela precisa se relacionar com outras pessoas. Muito importante. A vivência desses valores, a observância desses valores vão direcionar a nossa conduta, né, também dentro ou fora da nossa comunidade religiosa, na sociedade onde nós vivemos, porque ninguém vive isolado. Nós nos relacionamos constantemente com outras pessoas. Então, esses valores que a religião tanto promove, eles precisam nos preparar, nos moldar para nos relacionar com as outras pessoas, com todo tipo de pessoas, e nos relacionar bem, né? Não evitando aí os conflitos, os choques, né? Evitando aí que as diferenças sejam motivações de agressões e de confrontos na sociedade, na comunidade. Os valores humanos promovidos pela religião precisam nos ensinar a viver bem, a nos relacionar bem com as pessoas, sejam elas pessoas que têm a mesma religião que a minha, sejam elas pessoas de outra religião ou que não têm religião alguma. Vamos concluir esse pensamento? Independentemente de qualquer religião, essa relação humana precisa ser, olha aí, pacífica e harmoniosa. Independente de qualquer religião, a relação entre as pessoas numa sociedade precisa ser pacífica e harmoniosa, né? Precisa gerar essa harmonia entre as pessoas, promover esse respeito mútuo, superar as agressões, as dificuldades, ok? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Valores envolvem tomadas de decisões na vida. Tomadas de decisões envolvem responsabilidades. Olha que palavra interessante, responsabilidade. Essa capacidade que nós temos de responder pelas decisões que tomamos, por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos. Se eu sou uma pessoa responsável, eu sempre respondo por aquilo que eu faço, de forma positiva ou negativa, mas eu sempre vou lá e respondo por aquilo. Quando eu fujo a minha responsabilidade, então eu sou uma pessoa irresponsável, eu não tenho responsabilidade. Eu não quero, eu não sei, eu não consigo responder pelas decisões que eu tomei, por aquilo que eu falei, né, pelas ações que eu pratiquei, né? Isso é muito sério. Às vezes, o pai, quando chama a nossa atenção, a nossa mãe, diz assim, não seja irresponsável. Ou seja, tudo que você faz, você tem que responder por aquilo que você fez. Se for uma coisa boa, você vai responder, obviamente, pelo bem que você fez. Se for uma coisa ruim, você vai ser chamado a atenção, vai ser chamado a se corrigir, a corrigir o que você fez. Vamos continuar. Nessa cartela falta só um pedacinho. Por isso, é necessário estar preparado para lidar com imprevistos. Ao longo da nossa caminhada social, religiosa, escolar, institucional, existem os imprevistos. Quando eu vivo os valores, eu consigo lidar com esses imprevistos. Vamos avançar um pouquinho, só para a gente fechar essa ideia aqui. Nossas crenças e valores podem nos ajudar a fazer escolhas, tomar as decisões corretas e a lidar com as consequências de nossas escolhas. Olha aí, esse parágrafo ele é muito importante. Nossas crenças e valores, né? Aquilo que nós acreditamos, a fé que nós professamos, a religião que nós praticamos, as espiritualidades, né, que nós praticamos, os valores que nós aprendemos dessas práticas, elas podem sim nos ajudar a fazer escolhas, a tomar as decisões corretas para a nossa vida e a lidar com as consequências dessas escolhas. Porque religião nenhuma vai nos ensinar a fazer escolhas ruins, espiritualidade nenhuma vai nos ensinar valores ruins, né? Sempre vão nos ensinar a praticar o bem. Então eu vou conseguir responder sim, com mais segurança, com mais firmeza, com mais maturidade, né? Com mais altruísmo, as decisões que eu tomo na minha vida. Ok? Vamos lá, nós temos ainda algumas coisas importantes
para esta aula. Vamos avançar. A religião nos ajuda com relação aos valores, pois ela é uma das principais transmissoras de valores que temos em nossa vida, juntamente com a família e com a escola. Olha, vamos prestar bem atenção, eu vou até grifar essas palavras que a partir de agora estarão bem presentes na nossa aula, né? A religião, a família e a escola. Olha só, muito importante, né? Nós vamos, a partir de agora, né, a nossa aula, a nossa reflexão, ela vai se basear nessas 3 instituições sociais, né? Essas 3 instituições, elas precisam estar conectadas, elas precisam caminhar juntas para formar o cidadão, para formar o ser humano, para formar a nossa humanidade, a nossa sensibilidade, nossos valores, a nossa ética, a nossa conduta. Por isso que elas são tão importantes e é por isso que nós vamos ir aprofundando a partir de agora, ao longo da aula, o papel dessas instituições na vida do ser humano. Vamos lá. Os ensinamentos religiosos nos mostram que devemos olhar não só para nós mesmos, mas para os outros, para o coletivo, para a comunidade, que também nos ajuda a construir e nos faz praticar os valores. Olha que interessante, né? Os ensinamentos religiosos, eles estão conectados com o coletivo, com a comunidade, com a sociedade, onde nós praticamos os valores que recebemos da religião, os valores que nós recebemos da família, né? Que nos ajudam a construir e nos ajudam a praticar os valores. Isso é muito importante. Nós temos um pedacinho para terminar esse pequeno texto. Esse é um papel e uma função muito importante da religião na sociedade, a formação do indivíduo que se prepara para viver em sociedade. Por isso, um dos primeiros grupos sociais que a pessoa tem contato ao nascer é a religião, né? Então, por isso que alguns grupos religiosos iniciam seus adeptos desde pequenininhos, né? Seja por meio de algum ritual, alguma prática, seja por meio da convivência ali no dia da reunião da comunidade religiosa, no dia do culto religioso, seja ele qual for a religião, para que ele já vá ali se socializando com outras pessoas que praticam a mesma religião da sua família, mas que também podem viver essa prática, podem manifestar essa prática de uma maneira um pouquinho diferente. Isso é comum que tenha nas comunidades religiosas, né? E aí ele já vai aprendendo a socializar, vai aprendendo a lidar com algumas diferenças, aprendendo a lidar com aquilo que é igual com a outra pessoa, mas também com aquilo que é diferente. E aí ele vai entendendo que essas diferenças ou essas coisas iguais não podem ser motivo de desavença, mas precisam ser motivos para a construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais humana, mais solidária, né? Cujos valores realmente são elementos importantes. E vamos ver agora, de forma específica, cada uma dessas instituições que foram já mencionadas. Vamos lá. Família, religião e escola. Essas 3 instituições sociais são as primeiras responsáveis por formar o cidadão para a vida em sociedade. Olha só, são as primeiras responsáveis. Se a gente prestar atenção bem aí no título dessa cartela, em primeiro lugar está a família, né? A família, quando envia a criança para a comunidade religiosa e para a comunidade escolar, a criança já tem que sair da família com alguns valores, com algumas orientações, com algumas normas morais que a criança precisa cumprir num ambiente que não é o familiar.
mas aonde ela vai se relacionar com outras pessoas. Então, a primeira responsável é a família. São com elas que o ser humano tem o primeiro contato ao longo de sua vida, e são elas as responsáveis por dar às pessoas noções básicas de vida social. Muita coisa nós vamos aprender por nós mesmos, porém, aquilo que é básico são essas 3 instituições que vão nos ensinar. São essas 3 instituições que vão nos orientar. Então, a gente precisa valorizar essas instituições, a gente precisa observar e absorver bem aquilo que elas nos ensinam e, por sua vez, essas instituições precisam nos orientar de forma correta. Não é porque eu faço amizade com pessoa de outra religião que eu estou pecando contra a minha religião ou contra o meu Deus. Jamais. Eu estou crescendo, eu estou fazendo aquilo que é bom. Estou construindo pontes baseadas, pautadas na amizade e no companheirismo, né? Isso toda religião vai ensinar. Mesmo que não seja da minha religião, mesmo que não tenha a minha religião. Vamos ver agora cada uma em separado. Família. Olha só, a responsabilidade da família. Família é a base de tudo. A base de tudo é a família, né? Então, a família é a base, é onde nós nascemos, é a base de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, do meu agir, do meu pensar, da minha forma de me relacionar com as pessoas. Olha a importância da família. Por isso, saber bem, né, fazer bem, planejar bem a formação da sua família. Porque quando nasce uma vida, quando você é responsável por uma vida pequena, a sua responsabilidade diante de Deus, né, o seu compromisso diante de Deus é muito grande. É nela que o ser humano aprende que não é sozinho no mundo. Olha só que importância, é por meio da família, a primeira comunidade que nós temos contato, que nós vamos nos dar conta, meu Deus, eu não sou sozinho no mundo, tem um monte de gente aqui que eu estou vendo assim, esses primeiros dias de vida, um monte de gente que eu talvez lembre a voz quando eu estava ali dentro da minha mãe, né? Eu não sou sozinho no mundo. E que depende de outras pessoas para várias coisas na vida. É na família que a gente aprende que não é melhor do que ninguém, mas que nós precisamos das outras pessoas. Eu não preciso de ninguém para viver. A maior mentira, gente, a maior mentira. A gente precisa dos outros para ser feliz, para aprender as coisas, para nos relacionar, para nos ajudar nas dificuldades da vida e para que nós possamos ajudar as pessoas, né? Para desenvolver valores como a humildade, a caridade. A gente precisa dos outros. No ambiente familiar, deve-se aprender as noções mais básicas, olha aí, as noções mais básicas de educação pessoal e coletiva. Então, é a família que vai me ensinar que eu tenho que respeitar os mais velhos, respeitar o professor em sala de aula, respeitar os colegas, respeitar o padre, o pastor, o pai de santo, o rezador, o pajé, o xamã, o líder religioso, o que for, respeitar a religião das outras pessoas, respeitar a cor da pele das outras pessoas, a cultura de origem daquela pessoa. É na família que eu vou aprender a não ser racista, a não ser preconceituoso, a não fazer brincadeiras que ferem a dignidade da pessoa, a respeitar ambientes como a escola, que é sim um ambiente sagrado, não por causa de uma religião institucional, mas como nós vamos ver mais adiante, a escola é que eu vou aprender as noções básicas para eu viver em sociedade. É na família que eu entendo que eu tenho que respeitar também o ambiente religioso, a sociedade em que eu vivo. É na família que eu vou aprender que eu não posso destruir a natureza. Né? Olha o papel importante da família. Por isso, você que quer ser futuramente papai e mamãe, se prepare para ensinar todas essas coisas para o seu filho. Vamos lá, vamos ver a outra instituição, é a religião. Seja a religião institucional, seja as nossas práticas de espiritualidade pessoais que nós temos em casa.
é a responsável por orientar o ser humano em sua dimensão transcendental, sem esquecer o imanente. A religião reforça a educação e os valores familiares e mostra que somos chamados ao amor universal. Olha que bonito. A religião nos ensina que nós somos chamados a amar. Isso inclui respeitar, cuidar, proteger, né? Ajudar o nosso próximo, universal, né? Não escolher a quem amar, né? Mas ajudar a todas as pessoas, respeitar a todas as pessoas, viver sem escolhas, sem preferências, mas ao mesmo tempo estar à disposição de todos, né? Porque a religião deve promover a paz e a harmonia entre todas as pessoas, independente de a que grupo religioso a pessoa pertença. E vamos ver agora a última instituição, que é a escola, aonde nós estamos. Além de também reforçar os valores e a educação familiar, cabe à escola a instrução intelectual básica do indivíduo, para que ele alcance a autonomia de uma vida social sadia. Olha que papel belíssimo da escola. A escola ajuda o aluno a praticar os valores e a educação que ele recebe da família. A escola instrui o indivíduo no conhecimento mais básico para que ele possa viver em sociedade de forma sadia. O que vocês estão aprendendo hoje nas escolas, nesses anos de ensino fundamental, é o básico que um cidadão brasileiro tem que saber para viver em sociedade. As diferentes ciências, as diferentes formas de cálculo, a escrita, saber se comunicar, saber como, na sua dimensão religiosa, como estar presente na sociedade de forma correta. Então, a escola é que vai orientar tudo isso, né, em parceria com a religião e com a família. Olha como essas instituições são importantes e como elas precisam caminhar juntas. Então, queridos alunos, nós ficamos por aqui. Quero agradecer muito a participação de vocês, a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.